Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá muito legal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os propósitos da oração. Por que é que existem pessoas que oram e recebem, tem o pedido atendido, e outras oram e não têm os seus pedidos atendidos? A oração é um canal direto para Deus, gente. É um instrumento maravilhoso. Oração é alguma coisa que a gente tem que fazer o dia todo e todos os dias. Agora, muita gente não ora porque não sabe, de fato, como a oração é poderosa. Nunca viu uma relação direta, entre a oração e Deus responder. Agora, é óbvio que a Bíblia deixa claro que se você orar segundo os próprios deleites, a Bíblia diz: pedi e não recebeis porque pedis mal, para os vossos próprios deleites. Quer dizer, a gente tem que entender como orar. E para saber como orar, nós precisamos entender os propósitos da oração. Toda vez que você ora segundo o propósito da oração, para que ela existe, você vai experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. Então hoje eu quero falar para vocês sobre 6 propósitos da oração que são extraordinários, que vão te levar ao crescimento espiritual. Às vezes Deus fala sim, às vezes Deus fala não, às vezes Ele fala espera, mas em qualquer uma dessas circunstâncias você é muito abençoado quando você ora dentro do propósito que Deus criou para a oração. Então vamos lá? Eu quero começar dizendo para vocês que a oração, ela sempre deve começar com um espírito de adoração a Deus, por quem Ele é, E também para agradecer por tudo que Ele faz. Lá em Efésios capítulo 1, versos 3 e 6, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, está adorando, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui, logo de cara, ele já está adorando a Deus por quem Ele é, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Ele faz? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele começa a dizer: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos predestinou em amor para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, porque Ele quis. Não é maravilhoso, gente? Que Deus quis nos abençoar com a filiação. E aí ele diz mais, para louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente do amado. Então, o primeiro propósito da relação do homem com Deus na oração tem que ser adoração, por quem Deus é. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar, Ele começa adorando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está adorando a Deus, por quem Ele é e também por aquilo que Ele faz. O segundo motivo, gente, pelo qual a gente ora, é para criar um relacionamento pessoal com Deus. Olha, eu me lembro que durante os primeiros anos da minha vida ministerial, eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia e de preparar mensagens, sermões e tudo. A Lília sempre amou orar. E eu olhava para ela e falava assim: isso é um chamado dela, ela gosta de orar porque isso é um chamado dela, meu chamado é na palavra. E com o passar do tempo eu entendi que não é nada disso. A oração é algo que todo cristão deve fazer. Se você não ora e não lê a Bíblia, como é que você vai se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, que veio e se manifestou nesse mundo através do seu Filho Jesus? Lá em Hebreus capítulo 10, 19 a 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura.
Aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo, gente, que nós temos um grande privilégio. Um privilégio, veja, ele está escrevendo para um grupo de crentes judeus, hebreus, tá? E eles conheciam muito bem o fato de que Deus, no Velho Testamento, habitava, né, no Santos dos Santos, lá no tabernáculo e também no templo, e só um homem podia entrar na presença de Deus uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão ou da expiação, que era o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, ou seja, Deus quis que os homens soubessem que foi ele que rasgou, de cima para baixo. E aí o apóstolo, eu acredito que seja Paulo, embora essa não é a certeza absoluta, ele diz assim: nós podemos ter coragem e intrepidez para entrar no Santos dos Santos, um lugar que antigamente só um homem podia entrar, né, um sumo sacerdote uma vez por ano, através do quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ele abriu um caminho através do seu sangue. Por quê? Porque o sumo sacerdote, gente, ele entrava no Santos dos Santos para quê? Para levar o sangue do animal para expiação, onde ele põe em cima da arca. E a Bíblia está dizendo que Jesus fez isso, não é? Ele preparou um novo caminho que todo mundo pode chegar na presença de Deus pela oração hoje, através do quê? Do seu sangue que abriu esse novo caminho, né? E diz mais, nos consagrou pelo véu, e aqui a figura do véu, que era aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A Bíblia está dizendo que este véu que foi rasgado, na verdade, representa a carne de Jesus, o corpo de Jesus, que foi rasgado. E aí ele diz, bom, do mesmo jeito que o templo ficou escancarado e as pessoas podiam ver o Santos dos Santos, porque o véu estava rasgado, a Bíblia diz que nós podemos chegar com coragem, intrepidez no Santo dos Santos, na presença de Deus. E aí ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse texto ele é muito profundo e ele tem aqui algumas verdades maravilhosas que eu quero refletir com vocês. Bom, em primeiro lugar, nós vimos lá, né, que é adorar a Deus por quem Ele é e agradecer por aquilo que Ele faz. Em segundo lugar, cultivar um relacionamento com Deus. Aqui fala, olha, pode chegar, vem para perto, entra, aproxima, entra na presença de Deus, no Santos dos Santos. Jesus já preparou o caminho, está aberto agora, não é só mais para o sumo sacerdote, é para todo aquele que crê, não é? Aí, só que a gente vê aqui a expressão de um relacionamento próximo, porque fala de aproximar, né? Aproximar com o coração sincero. É assim que a gente deve orar, gente. A gente não deve orar fazendo orações recitadas, né? Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, Pai, Abba, Pai. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Papai, Pai nosso que estás nos céus. Então chega para Deus, abre o teu coração, diga das tuas mazelas, dos teus medos, das suas culpas, dos seus pecados. Porque comunhão com Deus é assim. Hoje, gente, eu oro o dia inteiro. Às vezes eu vou dormir orando, às vezes eu sonho que eu estou orando, eu acordo falando com Deus, eu dirijo falando com Deus, o tempo inteiro eu falo com Deus. Eu falo com Ele, eu agradeço, eu peço misericórdia, peço perdão. Então, a oração também serve para a gente refletir sobre as nossas ações diárias. Muitas vezes a gente comete erros, age mal com uma pessoa, né? Acaba, sendo ríspido, às vezes é insensível. Gente, nós somos pecadores. E aí então o Espírito Santo fala conosco. E na oração, quando você entra na dimensão, né, espiritual, que você está entrando na presença de Deus, você pode abrir o teu coração, você pode contar para Ele tudo que você está sentindo. Os piores pecados, Ele já sabe. Não é que você tenha que contar porque Ele não sabe, Ele sabe de tudo. A gente conta para que nós nos aproximemos dEle. Porque quando a gente confessa, que nem marido e mulher, né, que brigam, quando eles confessam o seu erro, pedem perdão, a restauração acontece, né? É maravilhoso a reconciliação. Com Deus é assim, Ele sabe de tudo.
Mas nós, quando estamos na presença dele em oração, a gente pode refletir sobre as nossas ações diárias, sobre os nossos medos, sobre os nossos sonhos, sobre o que a gente deseja, não é isso? Em quarto lugar, a oração também é um lugar ou um momento em que nós podemos fazer pedidos. Pedidos das nossas necessidades, como também pedir direção, não é? Jesus ele nos ensina a fazer isso. Pai, livra-nos do mal, guarda-nos do mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, está pedindo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, dirige-nos. Então, fazer pedidos, petições, não é isso? E também pedir direção para a vida diária. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar a Deus e em tudo ser conhecidas as nossas orações, com petições e ações de graça, não é? É maravilhoso isso, gente, quando você descobre que Deus é o seu Pai. E eu acho muito lindo essa relação de pai e filho, né? Eu tenho uma filha só, então ela sempre foi o nosso grande tesouro, né? Para mim e para a Lília. E a Érica sempre teve muita liberdade com a gente. Às vezes a gente brinca, fala, nossa, como ela é folgada, né? Ela não é que ela é folgada, ela sabe que ela tem espaço na nossa vida, na nossa agenda, ela pode chegar a hora que quiser. E hoje os nossos netinhos também se sentem assim. Mas sabe, querido, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai nos céus? Não vos dará também boas coisas. Então é isso, gente. Quando a gente descobre o caminho da presença de Deus pela oração e pelo sangue de Jesus que abriu um novo e vivo caminho, a gente pode entrar na presença de Deus para adorá-lo, a gente vai entrar na presença de Deus para refletir sobre a nossa vida diária, as nossas ações, não é isso? Para fazer pedidos, para orar por direção. Em quinto lugar, eu quero dizer que é para expressar a fé em Deus. O texto lá de Hebreus 10 diz assim, aproximemo-nos com sincero coração. Deus não gosta de pessoas que não são sinceras. Essa relação não funciona com Deus. Ele conhece você, não adianta você querer mentir para ele, né? Mas o texto diz, em plena certeza de fé. Não tem nada que agrade mais a Deus do que acreditar nele e na sua palavra. Não tem nada que desagrade mais a Deus do que duvidar dele e da sua palavra. Então, quando você descobre na palavra aquilo que você pode pedir, qual é o propósito da oração, qual é o propósito da tua vida, aí você tem que chegar na presença de Deus e falar com ele com plena certeza de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos que dele se aproximam creiam que ele existe, né? E que é galardoador dos que o buscam. Tem gente que chega para Deus e fala, ai Deus, eu sei, eu quero te apresentar aqui, mas eu sei que você não precisa dar, eu sei que eu não mereço. Gente, não é por mérito, não é por mérito, nós não merecemos nada mesmo, é pela graça. Deus nos ama, e se você chega na presença dele como filho, ele tem prazer em te abençoar. Eu tenho experimentado tanto isso na minha vida, gente. Eu amo oração, eu oro o dia inteiro, eu falo com Deus todo o tempo. Por quê? Porque quando eu oro, eu me sinto pertinho dele. Eu sou pastor há tantos anos, e todas as pessoas muitas vezes nos buscam por um conselho, né? As pessoas acabam, por mais que eu mostre para todo mundo que eu não sou perfeito, que eu sou imperfeito, não quero ser o ídolo de ninguém, as pessoas olham para mim e falam, poxa, esse é um homem de Deus, ele tem uma resposta. E ótimo, eu aceito este papel de ser um guia, né, da vida das pessoas, inclusive de vocês que me seguem aqui na internet. Mas, gente, tem momentos que sou eu que estou precisando de direção. Sou eu que tenho dúvidas. Não da Bíblia, mas do que fazer. Faço isso, faço aquilo, tomo esta decisão, aquela. E é tão maravilhoso quando eu posso chegar para Deus e saber que Ele jamais vai me deixar errar. Eu peço para Deus, Senhor, não deixa eu errar.
Teu Espírito habita em mim, mostra para mim quando eu estiver fazendo uma escolha errada. E por isso, gente, eu tenho sido preservado de tantos problemas que às vezes as pessoas têm. Porque o Espírito Santo sempre nos mostra. Então, chegue na presença dele com fé, com certeza de fé, expressar a tua fé em Deus. E, por último lugar, para arrepender-se dos seus pecados. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixa claro: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, a oração é maravilhosa e ela tem esses 6 propósitos. Se você, colocar esses propósitos nas suas orações, a chance de você obter de Deus um sim é extraordinária. E mesmo quando ele disser não, você vai ser abençoado, porque no tempo oportuno ele vai te mostrar o porquê que você não recebeu aquela petição ou aquele desejo que você tinha, ele não atendeu, né? Porque se Deus dissesse sim para tudo que a gente pede, nós estaríamos perdidos, viu, gente? Não é? Muitas vezes ele vai dizer não para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, a saber, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a oração também tem um propósito. Vamos recapitular? Adorar a Deus por quem Ele é e agradecer pelo que Ele faz. 1. 2. Cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. 3. Refletir sobre as nossas ações diárias. Na oração, o Espírito Santo nos mostra os nossos erros e a gente pode corrigir o caminho. 4. Fazer as petições, daquilo que a gente necessita e pedir direção. 5. Expressar a nossa fé em Deus. Deus se agrada disso. E 6. Arrepender-se e encontrar o perdão. Querido, comece a orar diariamente. Torne isso um hábito na tua vida, que você vai ficar absolutamente estupefato de quão gostoso, maravilhoso e quão poderoso é ter uma vida de oração com Deus. Deus é o nosso Pai e Ele ama quando os seus filhos o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Um beijo grande para todos vocês. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo para que ele possa abençoar muitas pessoas. E se você ainda não é um seguidor do meu canal, que você possa fazê-lo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.